Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também aos irmãos que estão aqui conosco, participando nesta manhã de mais uma escola bíblica dominical. Eu tenho a grande satisfação de compartilhar com você, levar a palavra de Deus para você. E você que está em casa já pode aí também já compartilhar, a ser um multiplicador desse trabalho. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais alguém. Nos ajude a ser, neste momento, um multiplicador desse trabalho, levando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Na escola bíblica dominical de hoje, você vai aprender sobre missões e responsabilidade social, ou seja, evangelização e responsabilidade social. Eu quero neste momento convidá-lo para juntos estarmos assim participando para a glória de Deus nessa manhã, tá certo? Eu queria que os irmãos também que estão em casa nos dê aí um retorno, né? Participe conosco, tá certo? Da situação aí da gravação, da transmissão. Pode tirar então. Vamos assim, meus queridos irmãos, hoje falar então sobre evangelização e a responsabilidade social. E eu quero convidá-lo neste momento para juntos aprendermos esta lição. Eu faço uma perguntinha também para você aqui na nossa lição de hoje, tá bom? Aqui você que está na transmissão ao vivo, eu deixo aí uma perguntinha para você responder aqui nos comentários, deixar aí a sua opinião. Você acha que a igreja tem a responsabilidade apenas de pregar o evangelho ou também tem a responsabilidade social, assistir os aflitos, necessitados, visitar os enfermos, visitar os que estão presos? Qual é a missão da igreja? Será que é somente pregar a palavra ou também tem a responsabilidade social? Você deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua participação e aproveita para multiplicar este vídeo, multiplicar esta palavra, tá bom? Meus queridos irmãos, vamos assim então já cumprimentar o nosso querido diácono Valdemir, que vai estar comigo aqui neste momento, compartilhando também dessa lição de hoje. Meu querido diácono Valdemir, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes, a paz do Senhor a todos que vocês estão aí através da rede social. Fique conosco, porque Deus vai falar ao seu coração através dessa lição de hoje. Amém? Participando conosco, né, estar também o nosso querido diácono Amaro, o nosso diácono Homero, nosso irmão, nosso auxiliar Alexandre, que também coopera conosco nesta oportunidade, nesta manhã. E aos irmãos que estão em casa também, já um abraço aqui ao nosso irmão Altino, a tantos outros irmãos, nosso diácono Altino, e a tantos outros irmãos que estão participando conosco. É importante que você deixe seu comentário e também seja um multiplicador desse trabalho, para que a gente possa alcançar mais vidas. Mas nós não poderíamos começar a escola bíblica dominical diferente. Nós precisamos começar falando com Deus. Para isso eu quero convidar aqui o nosso professor Alexandre. Ele vai estar assim fazendo essa oração inicial, neste momento, apresentando esta lição, apresentando essa escola bíblica dominical, que sem sombra de dúvida será uma bênção para as nossas vidas nesta oportunidade. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento tão importante. Estamos aqui todos reunidos na tua casa, ó Pai, onde estamos na escola bíblica dominical, onde podemos estar aprendendo mais da tua santa e poderosa palavra. Pai, continua instruindo cada dia mais teus professores, nosso pastor, que cada dia venha trazer com palavras e conhecimento sobre a tua palavra. Continua conosco, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos assim então falar sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema será evangelização e responsabilidade social. Qual o nosso texto de hoje, meu diácono Valdemir, para nós conversarmos? Nosso texto de hoje é
Nosso texto básico é Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19. Texto devocional Mateus 25, 31 ao 46. E nosso versículo-chave se encontra no Evangelho de Mateus 25, 42 ao 43. Amém, meu diácono? Faça a leitura aí do nosso texto-chave, né? Você que está em casa já pode abrir a sua Bíblia, você também aqui na igreja que tem a lição, estar aí no versículo-chave da lição, logo no início. Mateus capítulo 25, verso 42 ao verso de número 43. Que diz assim o nosso versículo-chave: Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, e não foste ver-me. Glória a Deus, um texto muito forte, não é? Muito forte. Eu recomendo, inclusive, a você ler todo este capítulo 25, que é uma palavra maravilhosa. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O aluno deverá ser capaz, primeiro, de analisar a conduta de Cristo. Então, nós hoje vamos olhar para o ministério de Cristo e assim ver como ele cuidava das necessidades físicas e das necessidades espirituais das pessoas, e isso de maneira simultânea. Interessante, né? Vamos ver também, ou seja, deveremos sentir o mesmo que Cristo sentiu, ou seja, compadecer-se dos carentes e necessitados, que precisam tanto de Cristo como de cuidados especiais. E por último, nós devemos agir, promover ações sociais e evangelísticas, individualmente ou com irmãos da igreja. Então, esses serão os 3 objetivos principais da nossa lição, que tem como alvo principal ter condições de saber por que precisamos ser cuidadosos na prática da responsabilidade social e também na tarefa evangelística. A título de introdução, irmãos, para a gente se situar aqui na nossa lição de hoje, falando de evangelização e responsabilidade social, nós hoje sabemos que na atualidade existem igrejas e instituições e pessoas que eles se dedicam muito à evangelização, mas eles desprezam a parte social. E aí você vê uma igreja super voltada para a evangelização. Não há nada que a gente possa falar quando se fala de evangelismo naquela igreja. Ela tem todos os meios possíveis para pregar o evangelho e também recursos necessários são investidos para a pregação do evangelho. Por outro lado, a gente encontra na mesma igreja, no mesmo povo, na mesma instituição, pessoas que só pregam. A responsabilidade social diz assim: não, a responsabilidade social não cabe à igreja, não cabe a nós. Então, eles vão à casa de uma pessoa que está passando fome, ora por ela, dá a palavra, mas não leva nada que possa socorrer aquele que está passando por necessidade, porque ele entende que a missão é só pregar o evangelho. Então, não há responsabilidade social. Por outro lado, a gente vê igrejas que estão ficando instituições filantrópicas, cujo objetivo é somente fazer obras sociais. Eles não pregam o evangelho, eles não falam de salvação, eles não falam de Jesus, eles apenas são bons em ações sociais. E aí eles preparam cestas básicas, eles visitam hospitais, eles compram remédios para quem está enfermo, eles visitam os enfermos, eles trabalham exclusivamente na parte social e esquecem de pregar o evangelho. E a gente sabe que existem igrejas que têm um equilíbrio sobre isso. Eles pregam o evangelho, mas também não deixam de assistir socialmente aqueles que precisam.
quando nos propomos a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que aquela pessoa para quem a gente prega o evangelho, para quem a gente evangeliza, ela está cercada de necessidades espirituais, mas também de necessidades espirituais, né? Ou seja, necessidades materiais e espirituais. Isso é fato, porque o ser humano, ele é feito de corpo e também de alma, né? Ou espírito. Então, nós percebemos que o corpo, ele precisa daquilo que é material para se alimentar, comida, bebida, vestes, mas também temos a parte imaterial que reside dentro de nós, que é a nossa alma. E aí a nossa alma, irmãos, também precisa de alimento, precisa então da palavra de Deus que é pão, da palavra de Deus que é água para nossas vidas. Então, quando nós nos propomos a evangelizar, precisamos ter em mente que as pessoas, elas têm necessidades físicas, mas têm também necessidades espirituais. Há um hino cantado, um ditado, né? Um ditado africano que diz assim: barriga vazia não tem ouvidos. Barriga vazia não tem ouvidos. Porque é difícil você pregar o evangelho para alguém, falar de Jesus para alguém, quando a gente só fala aos ouvidos, mas a barriga está vazia. E às vezes a barriga vazia é um empecilho para ouvir ou se concentrar naquilo que se precisa da palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos acompanharam aí recentemente, né, nos últimos anos, as escolas públicas, elas adotaram um café da manhã na escola. Por quê? Perceberam que muitas comunidades carentes mandavam os filhos para a escola sem comer. A primeira refeição dele era no lanchinho às 10 horas. Então, o governo, né, a política, ela decidiu então que deveria ter um café da manhã ou algo que elas pudessem comer logo de início para que elas pudessem assistir a aula e conseguir absorver os assuntos. Então a gente vê a necessidade da barriga também ser assistida. Quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar respaldo de que ela manda, ela ordena que nós preguemos o evangelho a toda criatura, fazemos então discípulo de todas as nações, e também diz que nós temos responsabilidade social. Primeiro, nós devemos cuidar de nós mesmos. Segundo, nós devemos cuidar da nossa família. Terceiro, nós devemos cuidar dos nossos irmãos na fé. Quarto, devemos também cuidar dos pobres. Quinto, devemos também cuidar dos oprimidos. Sexto, cuidar também dos animais. E por último também, em resumo, a gente precisa ter cuidado por toda a criação, porque toda a criação, ela pertence ao Senhor. Então veja que o evangelho, né, engloba muitas coisas. Veja aí a amplitude de tudo aquilo que eu acabei de citar para os irmãos. Mas apenas suprir a necessidade física sem pregar o evangelho, a gente percebe que fica uma pregação pela metade. Tanto pregar sem levar a parte social, como levar a parte social sem pregar o evangelho, fica então uma falta aí de equilíbrio. E aqui eu gostaria de já convocar também nosso diácono Valdemir, para ele nos apresentar, né, a missão de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava na sinagoga e ele começou a pregar ali para aquelas pessoas, e fica nítido em suas pregações uma mensagem bem clara para a gente. E aí eu gostaria de convidar nosso diácono Valdemir. Você que está em casa também já pode deixar seu comentário, deixar a sua resposta, deixar a sua participação. Os irmãos também já se preparam para estar comentando. Mas a perguntinha que eu quero fazer aqui ao nosso diácono Valdemir é: qual realmente foi a missão de Jesus ao vir ao mundo? O que foi que ele veio fazer? O que é que ele veio? Será que ele veio simplesmente aparecer? Olha, eu sou o Filho de Deus, olhem para mim, eu sou a estrela, né? Eu sou... Não, o que foi que ele realmente veio fazer? Qual foi então a principal missão de Cristo ao vir aqui a este mundo? Meu diácono Valdemir.
Louvado seja o nome do Senhor, né? A principal missão de Jesus, temos aqui alguns pontos aqui a qual vamos aprender. Quais foram elas? A primeira foi evangelizar aos pobres, né? É uma das características que hoje está sendo um pouco rejeitada sobre as igrejas de Deus, né? É evangelizar os pobres. Jesus, ele veio trazer o evangelho, as boas novas, aqueles que não tinham esperança nenhuma de salvação. Todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Você vai ver isso lá em Romanos 3, versículo 23, não é? Porque Jesus, a missão de Jesus foi essa, buscar aqueles que não tinham nenhuma perspectiva de salvação, não tinha nenhuma esperança para nada, né? Então a gente vê que Jesus é o nosso exemplo principal, que nós devemos evangelizar os pobres, aqueles que estão sem perspectiva de vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Aí no seu bairro, perto da sua casa, não tem aquele homem que ele é doente, né, e bebe, cai na sua porta? Pronto, Jesus veio para esse, né? Aqueles que são viciados, estão extremamente agora escravos das drogas, né? Que você olha para ele e diz assim: não, esse aí não tem mais jeito não, só Jesus. Pronto, é para esse que Jesus, ele veio. É? Aquelas pessoas que se prostituem, vendem o seu corpo, né? Algumas por necessidade e outras porque não tem outra maneira, assim, vamos dizer, de ganhar o seu próprio alimento. Pronto, Jesus veio para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas às vezes não têm nenhuma esperança de salvação, não têm nenhuma perspectiva de vida, né? O diabo bota em sua mente que não tem mais jeito, é assim, e eu não nasci, eu não presto, e começa a botar essas mentiras em sua mente. Mas fique sabendo que Jesus veio para essas pessoas, para os pobres, né? Até então que a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é manifestado aos humildes, né? Aos pobres, e foi ocultado aos sábios, aos instruídos. Amém? Você entendeu aí o primeiro ponto? Comente aí, crente, que na medida do possível a gente aqui pode assim responder. O Diácono Homero tem algum comentário com esse primeiro ponto? Diácono Mário, irmão Alexandre, se quiser pode comentar aí, para a honra e glória de Deus, não é? O segundo subponto é que Jesus, ele veio em sua missão também para libertar os oprimidos. Essa sentença fala em primeiro lugar da libertação espiritual daquela gente que era escravo do pecado. Uma pessoa somente pode se sentir verdadeiramente livre se for liberta por Jesus. Você vai ver isso lá em João 8:34, em João 8:36. Então a gente só tem liberdade e é verdadeiramente liberta quando realmente Jesus, ele nos liberta. Porque Jesus liberta, purifica, instrui, capacita para quê? Para continuar a sua grande obra, dar continuidade à sua grande obra. Então a gente só pode ser verdadeiramente liberto pelo sangue de Jesus. Ninguém pode dizer, meu pastor, que ele é liberto se não for por Jesus, porque a verdadeira liberdade é Cristo, é Ele que nos liberta. Jesus, ele não só liberta, purifica, não é? Ele qualifica, ele separa, ele limpa, ele tira todos os desejos impuros, ele tira todo o desejo mal do teu coração, não é? Então Jesus, ele liberta os oprimidos, ele liberta a mim, ele libertou a mim, libertou a você. Essa foi a segunda missão de Jesus. E a terceira foi que Jesus, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é que significa, irmão Valdemir, o ano aceitável ao qual Jesus, ele veio pregar?
significa a era da salvação. A salvação está chegando, está bem próxima, está pertinho, né? Fala do desejo de Jesus que todo homem durante a sua vida tenha a experiência de nascer de novo e assim ser salvo, como fala em João 3, versículo 3. Mas como pode, irmão Valdemir, um homem nascer de novo? Como pode, agora me explique aí, o homem só nasce de novo quando ele é liberto por Jesus, quando ele conhece verdadeiramente Jesus, quando ele começa realmente a andar nos caminhos de Jesus, a natureza dele velha morre e agora vem a nova natureza, que é a natureza que Jesus lhe dá. Jesus falou muito do céu nos evangelhos. A palavra céu aparece aproximadamente 140 vezes, demonstrando o interesse de Jesus, em que o homem pense nas coisas celestes em primeiro lugar. Ou seja, o homem, quando ele é uma nova criatura, quando ele morre para o mundo, quando ele conhece verdadeiramente Jesus, o desejo do coração do homem tem que estar voltado para as coisas celestiais, para as coisas do céu. Ou seja, todo o seu foco agora é no céu. Lá em Mateus 6,33, o mesmo sentimento teve o apóstolo Paulo quando nos orienta a buscar e pensar prioritariamente nas coisas que são do céu, não nas que são daqui da terra. Você vai ver isso em Colossenses 3, 1 e 2. E aqui está o verdadeiro exemplo, né? O maior exemplo de uma verdadeira criatura que nasceu de novo. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai incentivar aos irmãos a buscar as coisas lá do alto, porque as coisas daqui da terra já não faziam mais sentido para o apóstolo Paulo. As coisas que o apóstolo Paulo vivia já não faziam mais sentido para ele. Ele não queria mais saber das coisas daqui da terra. Ele simplesmente queria saber das coisas celestiais. Mas por quê? Porque agora ele conheceu a verdadeira libertação de Jesus. Ele conheceu, né, o verdadeiro propósito de Jesus na sua vida. E ele sabia que as coisas daqui da terra é passageira. E as coisas do céu é eternas, irmãos. Por isso que ele vai incentivar aos irmãos a buscar as coisas lá do alto. A missão principal de Jesus e a missão principal da igreja é salvar a alma e evangelizar. Apontar para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Se a igreja não cumpre essa missão, ninguém mais o fará. Por que não? Porque a igreja, né, Jesus deixou aqui na terra para dar continuidade. É o povo eleito, é o povo separado, é o povo que Deus escolheu. Para quê? Para dar continuidade à missão de Jesus. Não é assim, meu pastor? Então, a gente tem, porque se a igreja do Senhor ela não evangelizar, se a igreja do Senhor ela não começar a apontar para a eternidade, falar do novo céu, falar da nova terra, quem vai fazer isso? O mundo? Não, meus irmãos, o mundo não vai fazer isso não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Ao fazer as boas novas, ao fazer boas obras, temos que fazer caridade, assistência social. Nunca perca de vista que a sua principal tarefa é evangelizar, pregar as boas novas da salvação, pregar o evangelho na libertação do pecado e pregar a esperança da vida eterna. Não devemos perder o foco de que, qual era o foco de Jesus? Qual era o título da mensagem de Jesus? Hein? Você sabe? Mande aí na rede social para a gente saber, né? Para a gente aprendermos juntos qual era o título da mensagem de Jesus. Jesus ele sempre dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse era o título da mensagem de Jesus. Então deve ser o nosso também. Deve ser o desejo de todos cristãos fazer o quê? Pregar o evangelho, ter responsabilidade de pregar, mas também ter responsabilidade social. Não adianta só eu ir na casa do irmão, ele é necessitado, como já foi citado pelo nosso pastor, e chegar lá, o irmão, vamos dizer assim, na nossa linguagem, os ratos abandonaram a casa do irmão, não é?
E chega lá, a gente prega e diz assim, que Jesus te abençoe. O que foi que a gente fez? Lá em Tiago fala, meu irmão. O que foi que a gente fez? Qual é o proveito que você tem de levar a palavra de Deus lá e não ter suprido as necessidades do seu irmão? Nenhuma. A gente vê nas escrituras, em toda a nossa leitura diária que tem, através da revistinha, de segunda a domingo, a gente vê que Jesus, ele tanto evangelizava, ensinava, mas também curava, ou seja, supria as necessidades que eles tinham, fisicamente e também espiritualmente. Então essa é a minha missão, essa é a sua missão, meus irmãos. Algum dos diáconos aqui quer fazer algum comentário? Meu diácono Homero, meu diácono Amaro, meu irmão Alexandre, algum ponto? Meu irmão Alexandre quer acrescentar? Não? E aqui eu vou deixar o segundo ponto aqui com o nosso pastor. E o nosso pastor vai nos falar, não é? Enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Mas como Jesus o melhorava? Como é que Jesus salvava o mundo e ao mesmo tempo ele melhorava? Isso é possível? Será, meus irmãos, que isso é possível? Jesus, ele tanto salvava o mundo e ao mesmo tempo melhorava. Meus irmãos, vamos assim aprender com o nosso pastor, amém? Dizem que o mundo também é terra de ninguém, não é? Todo mundo, hoje a gente vê que é difícil se acreditar que é possível melhorar este mundo. Se você fizer uma pesquisa ou conversar com os amigos, perguntar se as coisas estão melhorando ou piorando, todo mundo vai dizer que as coisas só pioram. As coisas vão de mal a pior, de política, a saúde, a educação, a segurança, cada vez mais as coisas só pioram. Até mesmo as instituições religiosas que deveriam ser mais creditadas pela sociedade, até elas hoje a gente vê em um certo sentido às vezes piorando. Algumas situações a gente até fica surpreso de vir da parte das instituições religiosas. Mas como falou nosso diácono Valdemir, quando Jesus esteve aqui fisicamente, ele salvava o mundo e melhorava o mundo. E hoje ainda, ele salva e melhora aqueles que vão sendo alcançados pela mensagem da salvação. Eu gostaria que o nosso diácono Homero lesse para mim Lucas, capítulo de número 4, verso 18, que fala aí sobre a mensagem, né, que Jesus ele vai pregar ali na sinagoga. Lucas, capítulo 4, verso 18. A paz do Senhor a todos os irmãos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós percebemos que nessas palavras de Jesus, que é uma repetição de uma mensagem que está lá no profeta Isaías, nós percebemos nitidamente que há aqui também uma dimensão social no ministério de Jesus. Ele leva o evangelho de salvação também aos pobres, aos oprimidos, aqueles que são cegos, aqueles que estão presos, né? Então a gente vê aí essa dimensão social do ministério de Jesus. Enquanto Jesus anunciava o céu, ele abençoava a terra. Que coisa linda, não é? Enquanto ele falava do céu, a terra estava sendo beneficiada pela sua pregação. Ele salvava a alma dos homens, mas também supria as necessidades físicas dos homens. Jesus não apenas falava apenas a alma do homem, mas Jesus também falava a necessidade física dos homens. Ao paralítico, ele fez andar. Ao cego, ele fez ver. Ao pobre, Jesus trouxe a mensagem de esperança, de vida, de paz. Ao oprimido, Jesus trouxe a mensagem de libertação. Porque Jesus sempre fez um equilíbrio entre o espiritual e as necessidades físicas deles. Quando nós olhamos para Atos capítulo 10, verso 38, Pedro, ele faz a apresentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele destaca que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem.
Isso era o que Jesus fazia. Aonde Jesus ia, meu diácono Valdemir, ele fazia o bem. Por isso que a mensagem de salvação, ele, enquanto salvava o mundo, também ele melhorava a sociedade aonde ele estava inserido. De fato, nas páginas dos evangelhos, a gente vê isso claramente, Jesus fazendo bem às pessoas, Jesus fazendo então viagens a aldeias, a bairros, a vilas, pregando o evangelho aos oprimidos do diabo, levando a cura para os enfermos, trazendo paz e esperança até mesmo para os enlutados, trazendo palavra para os famintos e pão para quem estava faminto. Lembra que ele multiplicou pão para aquelas multidões que ali estavam, e tantas outras pessoas ou outros grupos foram alcançados por Jesus. Inclusive, Jesus pregou um sermão para um homem que ele fez uma pergunta sobre a vida eterna, e envergonhado pela sua pergunta, pela resposta de Jesus, ele diz assim: Senhor, e quem é o meu próximo? E Jesus então conta para ele uma parábola chamada a parábola do bom samaritano, onde mostra para a gente que a missão ela deve ser integral. O que é uma missão integral? É que nós precisamos suprir todas as necessidades do nosso ouvinte, ou daquelas pessoas que precisam de Jesus. Ele conta a parábola de um homem que foi ferido, o que retrata todos aqueles que precisam de um Salvador, que precisam de cuidados materiais. Nessa parábola, Jesus ordena, no final, ele diz assim: vai e procede tu de igual modo. É isso que Jesus pede dos seus seguidores, que a gente haja assim como agiu também o bom samaritano, ao ver aquele homem caído, assaltado, ferido. O texto diz que ele estava como que morto. Ele então deu toda a assistência. Imagina, irmãos, quem sabe ele atrasou a viagem dele, quem sabe ele vinha com um jumentinho fazendo a sua viagem, cedeu o jumentinho para transportar o caído, corria o risco de ser assaltado porque poderia ser uma isca. Ele então colocou aquela pessoa, transportou até a hospedaria. Pensa que ele largou a pessoa lá? Não, ele pagou uma hospedagem para a pessoa, viu que a pessoa ainda estava em processo de recuperação, falou com o dono da estalagem, disse: olha, cuida dele, quando eu voltar eu vou fazer questão de passar por aqui, porque se houver algum gasto além do que eu já estou deixando pago aqui, eu vou assumir a responsabilidade. Irmãos, ele pregou para aquela pessoa o evangelho, né? Porque a gente vê que o próprio exemplo dele já foi uma mensagem viva para aquele que estava caído, para aquele que estava prostrado. Então veja que Jesus, em seu ministério, embora um ministério curto, a gente vê que precisamos anunciar com urgência a mensagem do reino e também socorrer aqueles que precisam de socorro. Então, Jesus teve tempo de fazer o bem aos homens, fazer bem às mulheres, às crianças, a ricos, a pobres, a sadios, a doentes, enfim, a todos que precisavam. Jesus, ele foi então o cuidador, ele foi a proteção, ele deu todo o auxílio. O apóstolo Paulo, seguindo então o modelo de Cristo, ele mesmo que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele também disse, seguindo o exemplo de Cristo, né, ele se desdobrou para evangelizar aos homens. Paulo fez, irmãos, uma campanha evangelística que a gente fica admirado como pode um homem alcançar a Ásia inteira sem os meios de comunicações que a gente tem hoje, nem de transporte que a gente tem hoje. Ele se doou completamente para salvar as pessoas, para levar a mensagem aos pobres, né, àqueles que precisam. Inclusive, nessas viagens, ele percebeu que em Jerusalém havia alguns pobres que precisavam de socorro, e a Bíblia Sagrada diz que Paulo, então, ele pede ajuda às igrejas da Macedônia, a fim de suprir a necessidade daqueles que estavam passando por dificuldades financeiras em Jerusalém, porque estavam sendo perseguidos, não podiam trabalhar, e logo começaram a viver crises financeiras, e Paulo então
vai pedir recursos aos irmãos da Macedônia para socorrer os irmãos pobres de Jerusalém. Já imaginou, irmãos, você sair de igreja em igreja, de bairro em bairro, tentando juntar recursos para socorrer alguém que está passando necessidade, passando dificuldade? Então, a gente vê aqui um belo exemplo a ser seguido. Enquanto prega o evangelho, nós devemos fazer o bem assim como Jesus ele fez. O que é que nós devemos fazer, pastor? Cuidar dos doentes. Será que não existe ninguém doente na nossa lista de amizade que a gente pode fazer uma visita? Que a gente pode ajudar ele com remédios? Será que não existe ninguém na nossa lista de amigos que a gente pode indicar um médico? Que a gente pode levar para ele uma assistência social, de alimentação, higiene e também de saúde? Sabe o que é que nós precisamos fazer? Dar apoios aos enlutados. Nós vivemos acho que 2021 nunca morreu tanta gente, né, nos últimos anos, né, com exceção das guerras e outras pandemias, como no ano de 2020, né, por causa dessa pandemia do coronavírus. Então a gente precisa dar apoio aos enlutados, visitando-os, ajudando-os com o funeral, prestando também assistência, suprindo as necessidades que houver no momento. Nós precisamos ajudar também os famintos, providenciando alimentos, cestas básicas, trabalhos que geram renda para aquelas pessoas. Nós precisamos socorrer os desamparados, ou seja, os viúvos. Quantas pessoas, irmãos, viúvas, órfãos, moradores de ruas, portadores de necessidades especiais que precisam do nosso auxílio? Será que a gente não conhece alguém que tem uma necessidade especial, que gostaria de vir à igreja e que, se a gente fosse lá buscar, se comprometesse em levar de volta, ele chegaria à casa do Senhor? Ou será que a gente não está negligenciando isso, irmãos? Então veja que há muito que a gente possa fazer. Nós podemos também colaborar com instituições cristãs, assistenciais, né, confiáveis. Eu sei que existe hoje muita maldade, né, em algumas instituições que maqueiam. Eu estava inclusive vendo um comercial político recentemente, aí o camarada aparece todo bonitão lá, de lado da esposa, dizendo assim, nós combatemos as drogas, nós temos não sei quantos anos combatendo as drogas, com ações sociais, mande a sua família e tal, e aquele incentivo todo. E para quem não sabe, né, para quem só assiste de TV, eu que conheço, sei, as pessoas que vão procurar assistência têm que pagar um salário para ficar lá. Então não é uma assistência social, irmãos, ali é uma clínica particular, que pode ter até lucros, porque é enviado, né? Imagina uma casa pequena com 10 homens, cada um pagando um salário para ficar. Será que vai ter esse custo mesmo, né? Além de todos os outros recursos que a gente vê juntar? Então veja, a ação social, irmãos, ela tem outros objetivos, outras motivações, inclusive, né, às vezes a gente quer até no erro de querer levar uma cesta básica para alguém, ou de querer levar um remédio para alguém, ou visitar alguém esperando algo em troca. A gente faz isso às vezes, a gente espera que aquela pessoa faça algo em troca, inclusive que ela venha à igreja em troca daquilo que a gente faça. Embora a gente incentive que ela venha, porque vai ser bom para a vida espiritual dela, nós não podemos fazer ação social apenas para atrair pessoas à igreja, porque a nossa motivação na ação social está sendo equivocada. Porque caso aquela pessoa não venha, a gente vai achar que ela não é digna de receber assistência, porque a gente não conseguiu fazer a troca de moeda. Então veja que a ação social ela deve ser desprendida de qualquer motivação de terceiro, né, ou segundas intenções. Nós precisamos também capacitar a nossa comunidade carente, irmãos. A gente precisa, quem sabe, fazer cursos de alfabetização. Será que existe alguém na nossa igreja ou na nossa comunidade que precisa ser alfabetizado e a gente pode ser útil em alfabetizar essa pessoa? Porque a gente não pode promover aulas aqui na igreja, pegando jovens aí que são tão com a mente fresquinha, né? E pode auxiliar essas pessoas. Também alfabetizando adultos, né? Ou também fazendo artesanato, ou dando aula de informática, ou de inglês, ou culinária, ou corte e costura e tantas outras coisas.
que a gente pode oferecer para beneficiar a sociedade. Além de pregar o evangelho, a gente também pode melhorar a sociedade onde nós estamos inseridos. Amém? Gostaria de passar aqui a oportunidade também aos irmãos aqui, nosso irmão Alexandre, quiser complementar, nosso diácono Amaro, nosso diácono Homero, os irmãos fiquem à vontade. Os irmãos querem complementar? Irmão Amaro, fica à vontade. Irmão Alexandre, algum irmão quer complementar, irmão Homero? Deixa eu fazer uma pergunta para eles aqui, porque eles falam de todo jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui relacionada ao primeiro e segundo ponto. A missão principal de Jesus, salvar o mundo. Enquanto salvava o mundo, ele melhorava a sociedade. A pergunta que eu faço para os irmãos é: por que, se a missão principal de Jesus é salvar o mundo, a gente vê uma escassez da mensagem da salvação hoje por parte dos pregadores de muitas igrejas? E se eles estão pregando a mensagem de salvação, o que é que está faltando para melhorar o mundo? Os irmãos, fiquem à vontade para começar. Vamos começar com o nosso irmão Alexandre, né? Depois vai para o irmão Homero, depois nosso irmão Amaro aí. Cada um faz um breve comentário, tá certo? Deu para pegar a pergunta ou quer que eu refaça? Não, tá bom. Deu para pegar? Amém, glória a Deus. Pastor, os irmãos de casa também podem deixar a mesma resposta, tá bom? Porque, vou repetir só para os irmãos de casa pegarem. A missão principal de Jesus é salvar o mundo. Porque há uma escassez dessa mensagem por parte dos pregadores de modo geral e de muitas igrejas. Segundo, se eles pregam a mensagem de salvação, o que é que está faltando para melhorar o mundo? Essa é a pergunta. Os irmãos de casa, fiquem à vontade para responder. Vamos começar aqui com o nosso professor Alexandre. Amém, glória a Deus. Pastor, na minha visão, eu acredito da seguinte forma. Hoje, quando você quer trazer a palavra, a verdadeira palavra genuína, muitas pessoas que vêm escutar a palavra, eles não querem escutar realmente, né, o que Deus quer trazer como revelação. Quer escutar algo que venha amaciar o coração dele. Que a palavra, ela não... Também, a palavra tem trecho que é pesado. E hoje tem muitos pastores que têm medo de pregar, para não espantar as ovelhas. Tem muitos pastores que têm medo hoje de pregar. A verdade é essa. Palavras que não venha atingir nenhum irmão com as palavras ali. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, está sendo esquecida. Muitas vezes as palavras estão sendo esquecidas. Se eu falar dessa forma aqui, o cajado vai ser muito forte, a metade da igreja vai embora. A metade da igreja vai embora. Então eles têm medo. Vou escolher uma palavra que não toque com ninguém, né? Jesus é amor, é amor, é amor, é amor, é amor. Mas quando vem trazer a palavra realmente, que tem trecho da Bíblia que, né, a gente sabe que ela vem como uma espada realmente, como diz a palavra, ela corta dos dois lados, aí muitos querem correr. Então eles têm um certo receio, né? A pregação realmente, só hoje a gente escuta o quê? Palavras dentro de igreja, prosperidade. É mais fácil chamar esse público, que a minha igreja dá prosperidade, é prosperidade, é prosperidade, é prosperidade. Mas trazer a palavra ao pé da letra, a turma corre. Muitos vêm de fora só escutar coisas boas, mas não quer escutar um cajado batendo nele e dizer, para tu seguir o evangelho, tu tem que ser desse jeito, tu tem que se aprumar. A palavra está aí. E não quer escutar. E muitos pastores têm medo. Esse é meu ponto de vista. Muito obrigado. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu acrescento algumas coisinhas que o irmão Alexandre falou. Que muitos pegam um versículo da Bíblia
dele na palavra, ele prega a prosperidade, a cura, e é o que muitos vão procurar na igreja. Onde vem uma palavra de cura, ele fica ali, mas se for a verdadeira palavra mesmo, ele se afasta. Porque muitos estão buscando essas coisas, né? Cura e uma realização pessoal. E é o que muita gente vê por aqui. Pode procurar, você, não só a gente, qualquer pessoa passar dessas igrejas grandes que só faz prometer a cura, o milagre, mas a salvação fica um pouco de lado. Amém. Ou seja, se a gente mudar a placa de igreja para ambiente de realização pessoal, ambiente de motivacional, não mudaria nada, né? Na verdade, não mudaria nada. Se elas não pregam a palavra, porque a ideia é só motivar, ser motivacional às pessoas, fazer as pessoas prosperar, crescer financeiramente, conquistar isso, conquistar aquilo. Então, se a gente tirar o nome igreja, tirar a palavra de Deus do centro e vir uma casa, um clube motivacional, sem nenhum problema, não é verdade? Eu passei a semana na frente da igreja e tinha lá, terça-feira, o culto da cura. É só cura na terça? Fica difícil, né? Jesus lá está complicado. Está complicado, só cura na terça. Primeiro que ele tem que curar na terça. Na terça, é. Tem que curar na terça. E nos outros dias está proibido. Está proibido, é. Aí a pessoa que está procurando uma cura, um milagre, diz: opa, vou terça-feira para aquela igreja, que terça-feira eu vou ser curado. Amém? É isso mesmo. Era na minha mão. Glória a Deus. O tema, né? Complementando com a segunda pergunta aí, que a primeira já foi colocada já. Enquanto Jesus salvava o mundo, Jesus o melhorava. Eu estava lendo aqui a passagem de João 9, o verso 3 diz assim: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Para a gente ler o contexto, para a gente entender esse texto, diz assim, ó: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, está lá em João capítulo 9, e os seus discípulos lhe perguntavam dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Essa pergunta aqui é muito peculiar, porque todo mundo que passava ali, acredito eu, a Bíblia não relata, que todo mundo que chegava passava por alguém que era enfermo ou paralítico, ou qualquer enfermidade que ele tinha ali, qualquer dificuldade. Sempre alguém apontava o dedo: isso é pecado, isso é aquilo. E isso, como é que conseguimos melhorar o mundo dessa maneira? Porque Jesus diz, enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Por quê? Porque ele era diferente daquela sociedade local, daquele costume que tinha ali. Sempre tinha alguém para olhar para você, para apontar o dedo: é isso, é aquilo, é pecado, está acontecendo isso por causa disso, né? E esse texto aqui de João 9, ele é bem específico, que passando Jesus viu um homem cego de nascença. Passando Jesus, mas não estava só Jesus, estava Jesus e seus discípulos. E os seus discípulos na mesma hora apontaram o dedo: ô mestre, diz aí. Perguntou, né? Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cegos? Se o camarada era cego de nascença, como é que ele tinha pecado? Aí Jesus respondeu. Jesus já começa a mudar aquele ambiente ali, começa a ensinar. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus está dizendo: parem de estar apontando o dedo, porque convém, o versículo 4 vai dizer: convém que eu faça as obras do Senhor. Está dizendo aqui que tanto ele como nós, convém que nós façamos a obra do Senhor. Para de estar com crítica, para de estar dizendo: ah, isso é aquilo. A obra social é essa. A gente botar a mão na massa e começar a praticar. Parar de ser só assim, conversações, né? Só ser políticas, né? Como se fala muito em campanha política, só conversações bonitas, só... Você diz que na política você escuta que ele vai fazer até o sol parar, obra que só quem faz é Deus. Mas na prática não vemos isso. Mas João 9 ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Esse faça não é algo só de palavras, não. Convém que eu faça, literalmente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O diácono Homero falando ali e o fax descendo aqui, né? O fax desceu.
O primeiro ponto, né, que os pregadores de hoje, meu pastor, não dá a ênfase que Jesus dava. Primeiro, Jesus ele pregava o que o Pai queria, né? Jesus ele não veio falar nada de si, ele veio o que Deus fazia. Primeiro erro dos pregadores em geral hoje é fazer o que eles querem, não o que Jesus quer, não seguir o exemplo de Jesus. Segundo ponto que eles erram, mas a igreja em geral erram: buscar os pobres, oprimidos e perdidos. O primeiro era que Jesus não veio fazer a sua vontade. O segundo é que Jesus veio pregar para os pobres, oprimidos, né, aquele que não tinha mais esperança nenhuma, de perspectiva nenhuma. Não, hoje a gente vê o propósito em geral é o quê? Campanha e igreja grande, e eu quero a igreja cheia. Aqui igreja cheia é dízimo grande. Então o foco hoje não é mais pregar o que a Bíblia fala, mas sim templo cheio, templo com conforto, né? Perder o gosto que Jesus tem. Jesus, o propósito de Jesus, primeiro era fazer o que o Pai queria, segundo era buscar os pobres e oprimidos, e terceiro era anunciar as boas novas. Reflita nesses 3 pontos e veja hoje em geral. Porque Jesus veio fazer a missão do Pai, pregar as boas novas, que era o que? O reino de Deus. Hoje se prega casa cheia. Hoje se prega abertura de templos, mas dentro do templo tem pessoas que estão carentes de obras sociais, estão passando fome, necessidade, se priva até de muitos, até de comer para ofertar a Cristo em uma campanha. Irmão, se tu tem fé, irmão, se tu pega lá aqueles 5 mil reais que tu tem na conta, mas é com fé e oferta na casa do Senhor todo, irmão, que tu já vem diariamente dando tuas ofertas. Que é tuas ofertas e teu dízimo diariamente. Então quer dizer, é isso que Jesus veio pregar? Né? Jesus disse àquele jovem rico: que faço eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus cita os mandamentos para eles e tudo se observa. Aí Jesus disse: falta uma. Qual é? Pega o que tu tem, divide com os pobres e segue. Ele disse: aí não. Será que ele ganhou, herdou os céus ou não? Será que o coração daquele jovem estava voltado para ir para o céu ou para os bens materiais? Então quando a gente se doa, ou Jesus nos traz para pregar a palavra, a gente tem que saber que eu e você não tem mérito nenhum. A gente tem que pregar as boas novas, a salvação, né? E temos também que não só que pregar, mas também entrar na área social, que é tentar descobrir qual é as necessidades dos membros que tem na igreja primeiramente, e depois que a necessidade maior, né, da comunidade é saber as boas novas, é saber para que Jesus veio, porque Jesus veio, porque a gente está pregando Jesus para eles. Isso aí a gente vê escassamente nos dias de hoje. Amém? Então estará aí, né, a opinião também dos nossos irmãos. Nosso irmão Maicon Pereira diz assim: até compartilhando a live, estamos evangelizando a palavra de Deus, evangelizando com a palavra de Deus. Olha aí, Deus abençoe nosso irmão Maicon, que Deus continue te abençoando. Nossa irmã Sueli também, que estará acompanhando. Nossa irmã Lenilda, que diz assim: Jesus pregava e fazia o bem, já muitos pregam e não faz o bem, não ajuda o próximo. Também a nossa querida irmã Ana Paula, aqui participando, diz assim: o que falta para melhorar o mundo é o povo de Deus sair da teoria e buscar por a prática, sair do acômodo e do conforto e viver na íntegra o evangelho que transforma, liberta vidas. Jesus, nosso maior modelo de missão evangelística, ele apresentou o reino de Deus e se compadeceu das necessidades espirituais e físicas dos necessitados. Que Deus abençoe nossa irmã Ana Paula. Estará aí o comentário dela, muito bom também, respondendo aqui a nossa perguntinha de hoje. E nós já vamos caminhar aqui para o final da nossa lição. Vamos aqui abordar mais 2 pontos, não é? E a gente vai assim finalizar também a nossa lição de hoje. E irmãos, eu penso assim que a igreja, né? Eu vou falar, é bom a gente falar da gente, não é?
Eu penso que, como igreja, a gente tem muito que melhorar mesmo. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado homens de Deus e mulheres de Deus para trabalhar, que tem procurado dar o melhor, né? Visitando, acompanhando as necessidades. E os irmãos, né, em concordância com a igreja, os irmãos têm concordado em cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Por exemplo, nosso diácono Valdemir até frisou aqui que muitas vezes igrejas estão procurando fazer campanhas com o único objetivo de lotar a igreja, porque o objetivo é ter uma grande oferta. E às vezes essas ofertas, elas terminam sendo desvirtuadas e não é utilizada para o bem comum da igreja. Não é para o bem comum da igreja. Ora, irmão, só para não é bom que a gente fale da gente, né, os honorários, né, apenas as nossas. Mas para os irmãos terem ideia, no último caixa que a gente fechou aqui da igreja, só para os irmãos terem ideia, os irmãos estão em casa, ficar sabendo também disso. No último caixa que a gente fechou da igreja, daquilo que nós arrecadamos de dízimos e ofertas, 50%, irmãos, 50%, nós fizemos obras sociais, 50%. Que os irmãos sabem, nesse período de pandemia tem irmãos doentes, irmãos passando dificuldade, desempregados, 50%, irmãos. Veja que para uma igreja pequena, com poucos recursos, a gente, assim, às vezes até eu compartilho com os irmãos a preocupação se a gente vai conseguir cumprir as obrigações mensais, mas a gente louva a Deus, irmãos, porque se a gente não se empenhar para fazer isso, não se empenhar para cuidar dos doentes, para cuidar dos enlutados, para cuidar daqueles que estão famintos, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão desamparados, então a gente vai estar, como disse nosso diácono Homero, somente falando. Como disse a nossa irmã Ana Paula, a gente vai ser somente o crente teoria. A gente sabe fazer o certo, mas não faz. A gente tem conhecimento do que deve ser feito, mas não faz. Então, que a gente possa, irmãos, quem sabe até abraçar mais essa causa. Eu penso que essa lição, ela é extremamente importante para nos despertar para o trabalho social da igreja, para que a gente possa, quem sabe, montar equipes e trabalhar ainda melhor essas áreas da igreja. Veja o nosso terceiro ponto: enquanto melhorava o mundo, Jesus o salvava. Então, ele fazia a obra social e ao mesmo tempo também ele salvava as pessoas. E aí a gente percebe que Jesus, ele veio ao mundo para salvar, mas enquanto ele pregava a mensagem da salvação, ele também ia por toda parte fazendo bem, levando a paz e levando também as boas obras perante os homens. Ele mesmo falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele vai concluir lá falando que essa luz e este sal que deve ter na vida do cristão é para que o mundo veja nossas boas obras. O que o mundo precisa ver da gente não é apenas o discurso. O que o mundo precisa ver da gente não é apenas palavras bonitas. O que o mundo precisa ver da gente é a prática, irmãos. É a prática. Eu conheço pessoas, irmãos, que, por exemplo, digamos que um irmão da igreja adoeceu e não tem ninguém que fique com ele no hospital. Já imaginou 2, 3 irmãs da igreja se revezar para auxiliar essa pessoa? Eu já vi casos assim. Veja, o quanto você vai dar o apoio e de testemunho que não vai ser para as pessoas que estão lá também no leito, que vai ver o carinho da igreja, dos irmãos fazendo isso. Já imaginou um vizinho seu, de repente adoece, precisa de apoio, e você ser aquela pessoa que vai estar perto, ajudando, auxiliando? Então, a gente vai auxiliar ela e ao mesmo tempo vai pregar o evangelho para essa pessoa, porque a pregação do evangelho e a responsabilidade social, ela deve caminhar juntos. Paulo falou em Efésios 2, verso 8 a verso 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Irmãos, nós somos feitos em Deus para as boas obras.
Nós somos feitos em Deus para levar essa mensagem de paz e salvação às pessoas que precisam, às pessoas que elas necessitam do socorro de Deus. Então nós somos salvos não porque fizemos boas obras, mas nós somos salvos para fazermos as boas obras. Aqueles que só pregam boas obras acham que pode ser salvo pelas boas obras, mas não vai ser salvo por boas obras. Mas somos salvos pela fé. E uma vez salvo pela fé, nós somos convocados a fazer boas obras. Amém? Nosso diácono Valdemir vai nos apresentar aqui o término da nossa lição, tá certo? E ele vai nos apresentar aqui evangelizando e melhorando o mundo como Jesus. Meu diácono Valdemir e os irmãos também, depois fica à vontade para estar comentando. Qual era o exemplo de Cristo que nós temos diante de nós? E que desafios este exemplo nos lança a também tomarmos o mesmo caminho, tomarmos a mesma trajetória de Cristo? Então, à luz do exemplo de Cristo, quais são os desafios que nós temos que seguir? Nosso diácono Valdemir. Glória a Deus. Aqui, nossa revistinha aqui nos aponta 6 desafios para mim e para a igreja do Senhor, né? Evangelizando e melhorando o mundo como Jesus. Primeiro, ter atitude semelhante a dele, né? Ter Jesus como exemplo e fazer como ele fez, com as nossas atitudes. Mas, irmão, não tem um poder, mas não é com um poder, é com atitude. Jesus pregava, Jesus amava, Jesus cuidava, e essas atitudes que eu e você temos que ter. Enquanto Jesus pregava o evangelho, melhorava o mundo, enquanto melhorava o mundo, ele pregava o evangelho. Então, andava em conjunto. Ele tratava da área espiritual, mas também ele tratava da área material, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, falar do ano aceitável do Senhor, falar da salvação, apresentar a salvação. Isso era o propósito de Jesus. Ele tinha atitudes maravilhosas e também falava do ano aceitável. Que seja essa a nossa principal tarefa e cumpramos com força e urgência. Contamos com o maravilhoso apoio do Espírito Santo do Senhor, que estava sobre ele, que também está sobre nós, para façamos o seu trabalho. Lá em Atos 1:8 você vai ver. Terceiro, revestir o evangelho com boas obras. Como o pastor já falou, somos salvos para fazer as boas obras. O mundo não tem que ver só o irmão Valdemir pegar a Bíblia e vir à igreja. Ou a igreja do Senhor andar com a Bíblia na mão no calçadão afora depois do culto. Mas o mundo tem que ver as obras que a igreja pratica, ou os frutos que a igreja está dando, porque Jesus uma vez ele disse: conhecereis a árvore pelos frutos, e não pelos dons, mas pelo fruto. Amém? Quarto ponto, ser sensível à necessidade das pessoas. Quando você for levar a mensagem, tenha essa cautela, né, de tentar identificar qual é a necessidade daquele que está sendo evangelizado no momento. Jesus se tornava mais atraente aos homens quando nos identificamos com ele fazendo bem. A nossa vida é a primeira Bíblia que as pessoas leem. Pastor aqui, nosso pastor Fagner, ele sempre diz que o mundo não pode ler a Bíblia, mas o mundo ele lê a vida do crente, do cristão. Quinto ponto, colocar na agenda as ações práticas, pensar e criar maneiras concretas de demonstrar amor ao próximo, boas obras, justiça, generosidade e bondade, tanto individual como coletivamente. Estamos sempre que estar em prática, não é? Colocando toda a ação social. O sexto, demonstração em preocupação também com a criação de Deus, cuidar, preservar a natureza ou o mundo, que enquanto aguardamos a nova terra, cuidemos desta que exemplo daquela também foi criada por Deus. Por quê? Porque é uma boa obra quando o crente também está chupando um saquinho de picolé, ele não andar no meio da rua e jogar no chão, né, meu pastor?
Qual é o exemplo, né, que o mundo ele vai ver da igreja do Senhor? Né? Aí vai o irmão Valdemir com a Bíblia, tamanho de um trem na mão, a palavra de Deus debaixo do braço, jogando lixo pela cidade. E aí? Entendeu? Qual é o exemplo que temos aí? Então, temos que ser exemplo para o mundo, temos que mostrar e melhorar ao mundo com as nossas atitudes, com as nossas obras, né? E é tudo interligado. É pregar o evangelho, é fazer as boas obras, né? É anunciar o ano aceitável do Senhor, é tentar suprir a necessidade daquele que possivelmente a gente pode fazer. Então é tudo interligado. O evangelho ele não tem nada separado. É tudo interligado, é amor, é dedicação, é boa obra, é perseverança, é termos Jesus como exemplo sobre nossas vidas. A conclusão: com a pregação do evangelho, não salvaremos todos os homens, mas devemos pregar como se pudéssemos e não tivéssemos outra tarefa a fazer. Com nossas boas obras, também não melhoraremos todo mundo, mas uma parte dele podemos melhorar. A nossa missão é tão integral a alcançar todo homem e o homem todo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai alcançar todo mundo através da pregação, mas a gente tem que fazer como fosse. Ou seja, o que é que ele está tentando dizer aqui? Fazer aquilo que Jesus nos determinou com dedicação, nos entregando a missão. Não importa se nós não vamos alcançar o mundo. Jesus disse de pregar, e a missão é pregar, e o resto é com Jesus. Né? Jesus é ele que vai terminar e concluir tudo. Aquilo que ele começou, ele vai concluir. E com nossas boas obras também não vamos influenciar a todo mundo, mas pelo menos uma parte delas nós vamos influenciar. Eu já vi, eu não sei, não me lembro ainda quem falou, mas disseram assim, eu não sei se foi o pastor Fagner, que ele falou assim: Noé pregou 120 anos na terra e só ganhou sua família. Não sei se foi o senhor que falou, meu pastor, né? Mas eu penso, é fácil ganhar só a sua família para Jesus? É fácil a sua família ver Cristo na sua vida? É fácil a sua família ver as obras de Cristo na sua vida? Se Jesus ele nos deixa como sal e luz da terra para nós influenciarmos o mundo, não é? Mas primeiro nós temos que influenciar dentro de casa, nossos vizinhos, irmãos, mãe, parentes. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos assim finalizar a nossa lição de hoje. Eu queria aqui também saber dos irmãos, né? Nosso diácono Homero, os irmãos, se tinha assim um comentário final a fazer, comentar. Queremos assim louvar a Deus. Amaro? Não. Queremos assim louvar a Deus pela vida dos irmãos, pelos comentários também aqui dos irmãos aqui na internet. Você pode também deixar aí o seu último comentário, tá bom? O que é que você achou, o que é que você aprendeu, se isso foi edificante para você, deixa aqui um comentário, nem que seja um amém, um glória, tá certo? Deixa aqui o seu comentário, é extremamente importante o seu comentário. Se isso foi edificante para você, compartilha, leva essa mensagem para mais alguém, seja assim um multiplicador desse trabalho, desta obra, em nome de Jesus. Amém? Então fica aí a nossa lição de hoje, que temos essas duas responsabilidades que andam lado a lado: evangelismo e responsabilidade social. Você não sabe o poder que tem uma visita, uma ajuda, você se dispor, né, e fazer como fez aqui o nosso autor da lição, que nós devemos ter a missão de pregar o evangelho e cuidar dos outros como se fosse a nossa única tarefa a fazer. A nossa única tarefa a fazer. Você pode então responder para você mesmo as perguntas que eu quero fazer para você. Você tem vivido para essa missão de levar a palavra para alguém? Tanto a palavra quanto a assistência social? A sua vida tem sido em dedicar para visitar, para cuidar, para auxiliar, para ser útil na vida do outro? Ou você tem se preocupado apenas com você mesmo?
apenas com o seu bem-estar, apenas com a sua vida pessoal e tem esquecido de cuidar do próximo? Responda esta pergunta para você mesmo. Mas eu gostaria que você que está nos acompanhando deixasse seu comentário, deixasse a sua participação. Se esta ministração foi bênção de Deus para a sua vida, deixe aqui o seu comentário para que nós possamos assim ficar felizes, né, pela sua participação e louvando ao Senhor, porque sabemos que esse trabalho foi abençoador para a sua vida. Amém? Meus queridos irmãos, nós queremos convidá-los para na próxima semana a gente vai estar estudando a lição de número 13, fazedores de tendas profissionais em missões, tá certo? Fazedores de tendas profissionais em missões. Será uma lição extremamente importante você participar, você também está envolvido, sendo que na próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos aqui a Escola Bíblica de Obreiros. E também no sábado, às 19 horas, a Escola Bíblica também de Obreiros e aniversário da igreja de 2 anos. E no domingo pela manhã, às 8h30, até o meio-dia, nós teremos aqui o encerramento da Escola Bíblica de Obreiros. Ou seja, teremos aqui o estudo bíblico e no final as apresentações dos obreiros e também o encerramento assim da EBOL, da Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Então, nós vamos estar aí acertando com o dirigente da Escola Bíblica Dominical, para que a Escola Dominical seja feita em um outro horário, em outro momento. Eles vão ver aí o melhor horário, o melhor momento para fazer. E está gravando aqui esta aula para vocês também que estão acompanhando através da internet, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Você é nosso convidado para estar hoje à noite, às 18 horas, aqui em São Lourenço da Mata, na Rua Maria Tereza Dourado, número 93, no nosso culto da família. E também aqueles que são aí de Camaragibe, às 19 horas, nosso culto da família aí em Camaragibe, na Avenida Sina Lapenda, número 46, embaixo de Camará Recepções. E aos irmãos que moram ali no R7, Jardim Teresópolis, ali na Rua dos Lírios, número 27, na residência da nossa irmã Valéria, teremos também o culto da família. E nós aguardamos assim você participando também conosco em nome de Jesus. Quero agradecer a cada irmão que aqui participou, né? São muitos irmãos e não dá para a gente citar todos eles, mas que Deus abençoe. Nosso irmão Caio, nossa irmã Edilene, nossa irmã Ana Paula, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram conosco aqui através da transmissão, tá bom? Nossa irmã Sueli, nossa irmã Genilda, nossa irmã Messia, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos assim encerrar a nossa aula de hoje. Eu quero convidar nosso diácono Homero para assim fazer a oração final de gratidão ao Senhor nessa oportunidade. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus misericordioso, em nome do Teu Filho, meu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, meu Deus, aqui representado, por cada família aqui representada, pela família de cada pessoa, meu Deus, que assistiu, meu Deus, esse vídeo e vai assistir, no nome santo de Jesus, meu Deus. Vai dando uma semana ela diferente, meu Deus, uma semana abençoada, debaixo das Tuas potentes mãos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nesse mês de dezembro, né, é muito comum as pessoas se voltarem um pouco para a obra social. Embora a gente não deva se voltar apenas em dezembro, mas nós queremos assim unir, tá certo, com você, com aqueles que estão em casa, com a igreja, tá certo? Nós vamos se mobilizar para fazer algumas doações de cestas básicas agora no mês de dezembro, tá certo? Então nós contamos assim com o apoio da igreja, dos irmãos. Você pode contribuir, tá certo, com essas cestas básicas, trazendo aí um dezembro mais feliz, mais alegre para famílias carentes, para famílias que precisam de auxílio. E aí você pode estar participando conosco, você pode doar 1 quilo de alimento, você pode ofertar, porque inclusive os irmãos da igreja aqui são sabedores, né? Conhecem, os irmãos que estão em casa que ainda não sabem, mas nós também destinamos sempre parte dos recursos, né? Depois que a gente
cobre todos os gastos da igreja. Parte desses recursos são destinados para obras sociais, cestas básicas, compras de remédios, auxílio àqueles irmãos que estão precisando. Então, você pode também contribuir, tá certo? Ao ofertar, ao ser dizimista, ao ser ofertante, você também estará contribuindo com esta obra que nós vamos fazer agora no mês de dezembro, tá certo? Nós já temos algumas cestas básicas preparadas, vamos preparar outras cestas básicas para estarmos assim fazendo nesse mês de dezembro. Então, você pode procurar uma das nossas igrejas, deixar 1 quilo de alimento, você pode ofertar também, tá certo? E a gente vai estar assim fazendo esta obra para a glória de Deus, né? Em nome de Jesus. Em breve a gente divulga o local que a gente vai estar fazendo isso, ou também a maneira como nós estaremos assim procedendo para esta ação social, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja, os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Deixa eu só dar uma saudação aqui para os meus sobrinhos. Esse Caio que o senhor lê é Caio e Cauã, são meus sobrinhos. Eles estão assistindo lá, ou deve ser eles dois, ou deve ser a mãe deles, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Caio e Cauã e Cleide, minha cunhada, que Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus abençoe a esses familiares, né? Nosso diácono Valdemir, que estão participando também. Estenda suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.